O mundo já foi governado pela Babilônia. A Babilônia tomou conta do mundo há milhares de anos atrás. Depois da Babilônia, se você ler bem o livro de Daniel e interpretar, você verá que veio o reino Medo-Persa, que governou o mundo por muito tempo. Passou. A Babilônia passou, os Medos e Persas passaram. Depois veio a Grécia, Alexandre o Grande. Veio na sua força, seu reino foi dividido, ele morreu. 4 generais governaram no seu lugar. Mas o reino da Grécia também passou. E aí veio um reino terrível, sobremodo terrível. Roma imperial governou o mundo. Mas quer saber de uma coisa? Passou também. Um pequeno poder, um pequeno chifre, como diz Daniel, tem governado o mundo hoje, mas quer saber de uma coisa? Vai passar também. Porque os reinos do mundo serão dados ao Senhor nosso Deus, amém? Ele governará o mundo, e o reino será passado para nós, os seguidores, os santos do Senhor. Nós reinaremos com o Senhor, amém, igreja? O nome do Senhor será exaltado acima de todo nome no universo inteiro. Nós estaremos lá naquela grande multidão que exaltará o nome do Senhor depois de todas as coisas que tiverem passado. Quando todos os reinos do mundo tiverem passado e tiverem sido dados ao Senhor nosso Deus, nós estaremos lá, amém, igreja? Eu não estou ouvindo você, deve ser o meu fone. Nós estaremos lá reinando com o Senhor, amém, igreja? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Vamos exaltar o Senhor. Vamos começar desde já a treinar a eternidade, exaltando o nome do Senhor sobre todas as coisas. Hoje é o dia de celebrar o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, e por isso nesse dia nós nos alegramos. Nos alegramos nele, na sua presença, na sua fidelidade. Vamos dizer juntos: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é
joelho dobrar a ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessar, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Na oração encontro calma, na oração encontro a paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Há 7 anos atrás, quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, a única coisa que soube fazer na hora foi ajoelhar e orar. E a partir daquela hora, aceitei que era a hora do meu melhor amigo descansar. Quando lemos João 14, 27, que diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Entendemos, quanto mais próximos estivermos de Deus e buscá-lo em oração, Ele nos dará a paz que excede todo entendimento. Sabendo que nesse mundo a gente ainda vai ter aflição, possamos orar a Deus para nos manter em paz. Convido a todos que estão procurando a paz para que possamos ajoelhar agora e clamar a Deus por ela. Pai, obrigado por mais um dia de estarmos na sua santa casa, Pai. Obrigado por sabermos que aqui vamos encontrar a verdadeira paz. E que possamos te buscar, te procurar todos os dias, Pai. Para que possamos saber que a verdadeira e a única paz será quando estivermos junto contigo. Então hoje, Pai, venho aqui. Tem muitos filhos teus aqui, Pai, que estão aflitos, que estão em angústias e estão em desespero, Pai. Que eles possam se achegar em oração e saber que a única paz que temos é a Tua, Pai. É hoje que eu te peço em Seu santo nome, traga-nos a paz, em nome de Jesus. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fé. Fé é confiar em Deus que está além da nossa compreensão, fora do nosso controle e fora do nosso domínio. É agir de maneira incomum para alcançar o impossível. Você acha que isso é radical demais? O que dizer então de Moisés ordenando que o mar se abrisse? Ou de Davi girando uma funda em frente a uma pessoa muitas vezes maior do que ele. Ou de Abraão com a faca na mão pronto a tirar a vida do seu filho. Maria e Marta exumando o corpo do seu irmão diante do impossível dos impossíveis, a morte. Ou de uma viúva dando seu último pedaço de pão para um estranho. Acreditar é se apegar naquilo que os céticos se desapegam, é superar o que se vê. Em 1 João 5:4, nós lemos: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus nunca vai falhar com você, tenha certeza disso. E Ele espera que sua fé seja maior do que você pode ver. Não espere até compreender tudo e conhecer todos os pormenores. Os resultados estão não nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Tenha fé. Os diáconos agora passarão as salvas e nos darão a oportunidade de exercitar materialmente a nossa fé.
Se você preferir, você pode utilizar a chave Pix que vai ser projetada no telão. E você que está em casa também pode participar desse momento com o QR Code que vai aparecer na sua tela ou a chave Pix também. Nós pedimos que após doar, você mande um e-mail que é a mesma da nossa chave Pix, discriminando se o valor corresponde a dízimos ou ofertas. Deus nos abençoe nesse momento de adoração. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, a paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandonará. Força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, a liberdade Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, a paz e esperança. Querido e bom Pai, nós te agradecemos muito por todas as provisões que nos destes, que nos proporcionaram estar aqui nesse momento. Agora, Senhor, nos ajuda a exercitar essa nossa fé e sermos mais confiantes em Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom, amém, igreja? Nós estamos celebrando ao Senhor. Esse é um culto de adoração. Aqui a gente não vem assistir culto. Aqui nós entregamos um culto. Aqui nós apresentamos um culto de louvor ao Senhor. E a nossa vida é a oferta. A nossa vida, o nosso coração é colocado no altar
do Senhor. Então hoje, nessa manhã, ofereça ao Senhor a sua vida. E Deus vai falar com você. Todo culto Deus fala aqui, porque a palavra de Deus é aberta, pregada, vivida. Então Deus fala conosco. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Nós estamos louvando, então Deus está aqui. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor mais uma vez.
Como é bom quando a gente pode adorar o Senhor, né? Nós podemos fazer isso em liberdade nesse país. E esse é um motivo da gente se alegrar. Existem lugares no mundo onde isso aqui não pode acontecer. Existem lugares no mundo onde adorar ao Senhor livremente, assim como nós fazemos aqui, não pode acontecer. Com uma banda, com um grupo de louvor, com gente livre do lado da gente cantando. Tem lugares que isso não acontece. Mas aqui nós temos liberdade para fazê-lo. E é por isso que a gente tem que deixar o coração fluir nesse momento. É por isso que a gente tem que adorar o nome do Senhor com todas as forças. Porque somos livres, estamos num país livre onde podemos adorar ao Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor por isso. A vida do crente existe para aclamar ao Senhor, para exaltar ao Senhor acima de todas as coisas. É para isso que nós estamos aqui. Vamos cantar essa canção agora. Ela diz assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Glorifica o Senhor, igreja. Glorifica o Senhor nessa manhã. Glorifica o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus está nesse lugar, amém? Deus habita no meio dos louvores. Deus vai falar conosco. Essa é a certeza que temos. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, indigno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Querido Deus, existe muita gratidão em nosso coração, porque o Senhor é aquele que tem conduzido nossas vidas. E apesar dos percalços da existência, o Senhor tem estado ao nosso lado e não tem permitido que nós vacilemos. O Senhor tem nos dado força para continuarmos, mesmo quando tudo está contrário. E nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Tudo que oferecemos a Ti nesse momento em adoração é porque Tu és bom, é porque Tu és grandioso, és poderoso. A Ti tudo rendemos e tudo recebemos pela graça. Por isso, Senhor, abra os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito seja poderoso, transformador em nossas vidas. E que nunca mais nos afastemos de Ti pela Tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado para você, tudo bem? Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Esta é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós vivemos com um único propósito: presenciarmos uma experiência real e transformadora que Deus sempre oferece. Quero saudar a você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo, essa também é a sua casa. Que pela graça de Deus, as palavras vindas da Escritura, da Bíblia Sagrada, sejam transformadoras na tua vida também. Hoje nós estamos continuando uma série que nós começamos no último sábado. O nome dessa série é Salvos. E nessa série nós estamos fazendo reflexões no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E você já pode ir abrindo a sua Bíblia, inclusive, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Essa é uma série que tem um nome justamente pelos personagens que encontramos nesse capítulo. É um capítulo que fala sobre indivíduos que estavam perdidos, mas que foram encontrados, que foram salvos. E todas as histórias narradas no capítulo 15 de Lucas tem um objetivo apenas, que é nos apresentar um Deus que se importa conosco e que está à nossa disposição para nos salvar. Eu quero te convidar a ler então comigo o texto do capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, onde nós encontramos uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. E nós vamos fazer essa leitura até o verso 24. E aqui nós lemos da seguinte forma: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O texto continua dizendo que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Meu pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Meu pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Essa é uma das histórias mais lindas que nós temos na Bíblia. Justamente porque ela apresenta de forma muito vívida a maneira como Deus reage a todos nós quando em nossa vida nos encontramos perdidos. É bem verdade que a história não terminou. E então no próximo sábado nós teremos a conclusão desta parábola. Mas para hoje nós vamos refletir um pouquinho neste jovem que ficou conhecido na história como sendo o filho pródigo. Essa história tem um contexto. E o contexto está lá no verso 1 e 2, quando nós vemos Jesus recebendo todo tipo de gente. E a Bíblia é clara em dizer que todos os publicanos e pecadores vinham ter com Jesus. E pelo fato de Jesus receber esse tipo de gente, ele era criticado pelos fariseus e seus escribas. E eles diziam: o Senhor recebe publicanos e pecadores e come com eles. E para responder a essa indagação, Jesus conta 3 histórias. Ele conta a história da ovelha perdida, a história da moeda perdida ou da dracma perdida e a história do filho pródigo e, consequentemente, do irmão mais velho. Seja como for, uma coisa é fato. Jesus quer deixar claro nessas 3 histórias como Deus lida com gente pecadora. Eu não sei para você, mas muito me interessa um Jesus que interage com pecadores, que recebe pecadores, que come com eles, porque isso quer dizer que lá em casa, um dia Jesus pode ir, sentar-se à mesa e participar de uma refeição comigo. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. O fato é que na história do filho pródigo nós temos alguns detalhes que precisam ser percebidos e entendidos. Um dos grandes desafios quando a gente trabalha alguma história bíblica é tentar trazer alguns conceitos antigos que têm muito significado da cultura da época para a nossa cultura, para o nosso contexto atual. Na história, nós temos uma quebra de protocolo daqueles que eram contadores de história. Era muito comum que os contadores de história seguissem a hierarquia familiar na hora de apresentar os personagens da história. Jesus começa dizendo de um pai que tinha 2 filhos, e o primeiro que deveria falar algo nessa história deveria ser o pai. Era a praxe do ato de contar histórias da época. Mas Jesus inverte tudo, e o primeiro que fala, tentando demonstrar até um pouco da petulância, é um jovem malcriado que olha para o seu pai e diz assim: pai, eu quero que o senhor dê a mim a parte dos bens que me cabe. E essa fala desse jovem, esse pedido, é um pedido absurdo, tanto naquela época quanto hoje. Afinal de contas, ele está pedindo a herança de um pai vivo. Isso significa dizer: pai, eu não me importo com sua vida, eu me importo com suas posses. Logo, a sua existência atrapalha os meus planos para a minha vida. Eu quero as posses que virão do Senhor para mim agora. Melhor seria que o Senhor morresse. Mas já que o Senhor está demorando a morrer, me dê a parte dos bens que me cabe. Perceba que ele não pediu nada mais do que o que lhe cabia. E só para você ter uma noção de como eram divididas as heranças na época, você pegava o número de filhos e dividia a herança na quantidade de filhos mais um, e o filho mais velho receberia 2 partes de tudo que os outros filhos recebem. Eu sou o mais velho de 3 irmãos. Eu pensei em propor isso para eles. O que vocês acham? Uma boa ideia. Nessa história, o filho mais velho receberia 2/3 e o filho mais novo, 1/3. E é exatamente isso que ele recebeu. 1/3 de tudo que seu pai possuía. Mas nós temos um detalhe que se perde nessa história por conta da tradução. Se você reparar aqui no verso 11, pelo menos na minha tradução, aparece por 2 vezes a palavra bens ou posses. A primeira vez é quando o rapaz pede: pai, eu quero a parte dos bens que me cabe.
E a segunda vez é quando Jesus explica que de fato o pai foi e repartiu os bens entre eles. Na primeira vez que essa palavra aparece, palavra bens, eu quero a parte dos bens que me cabe, o jovem está pedindo, e a palavra grega é a palavra ousia, que significa riqueza. Quero a parte da riqueza que me pertence. Só que na segunda vez que essa palavra aparece, a palavra que é usada ali pelo evangelista Lucas é a palavra bios, vida, de onde vem biologia na nossa língua. Então, o filho pede dinheiro, mas o pai reparte com ele sua vida, sua existência. Nada do que o pai tinha era mero dinheiro para ele. Aquilo era uma parte de sua vida, uma vida de trabalho. E isso carrega a história com um significado importante, porque o que o rapaz recebe não são meras notas monetárias. O que o rapaz recebe é uma parte da existência de seu pai. A história continua dizendo que ele pegou tudo que era do seu pai e partiu. E nós podemos até questionar o porquê esse pai toma uma atitude tão absurda dessa. Especialmente porque nós estamos falando de um período onde o Império Romano governava e dominava o mundo. E dentro do contexto do Império Romano, existia a figura do pater familia no direito romano. Quem é o pater familia? É o pai da família. Daí que vem, inclusive, a palavra família na nossa língua. É importante ressaltar que o pater familia no direito romano ele tinha autoridade quase que final e absoluta sobre sua família, esposa e filhos, a ponto de poder inclusive tirar a vida de um filho, dependendo do tipo de ofensa que esse filho lhe praticasse. E esse tipo de ofensa é uma ofensa passível de morte. Então, se o pai resolvesse matar esse filho por conta dessa ofensa, ele não teria problemas jurídicos e legais. Ele poderia fazê-lo. E ao contrário do que eu e você possamos pensar, que esse pai é um pai fraco, afinal de contas, ele de fato reparte uma parte dos bens com seu filho. Na verdade, o que nós descobrimos nessa história é que o amor é uma semente que só pode ser germinada no solo da liberdade. O amor não tenta possuir o outro. Aquele pai amava profundamente o seu filho, mas o seu filho não o amava mais. E se nós pudéssemos dizer que o amor tem um ponto fraco, é que o amor pode ser rejeitado. Muito cuidado com aqueles que tentam chamar de amor uma tentativa de possuir o outro. Muito cuidado com aqueles que tentam legitimar o ciúme como sendo uma atitude viável ao amor. Veja, o amor não possui o outro. O amor oferece sempre liberdade, correndo o risco de ser rejeitado, mas é porque o amor é assim, por natureza, por essência. O que o amor pode nos oferecer é oferecer um ambiente onde nós podemos ser quem nós somos e podermos ser cativados pela bondade, pela misericórdia e pelo perdão. Nessa história, o pai percebeu que o seu filho estava presente de corpo em casa, mas o seu coração já estava distante, então, portanto, não havia razões para prendê-lo mais. E o pai da história, que o respeita, então entrega a parte das suas riquezas, da sua vida ao jovem. O jovem pega a parte daquilo que o pai ofereceu e vai para um país distante. E lá, Jesus narra que ele começou a viver a vida de forma dissoluta. Ele começou a gastar tudo de forma desenfreada. E é daqui que nós tiramos a palavra pródigo. O pródigo é o indivíduo que gasta como se não houvesse amanhã. É um indivíduo perdulário, é um indivíduo que gasta de forma desenfreada, sem critérios. O que torna a história ainda mais triste, porque com um pai vivo, ele precisa saber que o seu filho está num país distante, gastando tudo que ele demorou uma vida para conquistar, como se não houvesse amanhã. Ah, queridos, como é triste passarmos pelo momento da vida onde nós gastamos a vida que Deus nos deu como se não houvesse amanhã. A história diz que naquele país começou a ter uma grande fome. O jovem começou a passar necessidade, como qualquer imigrante num país alheio, numa era de crise, ele é o último a ser atendido na construção social de um país.
E por termos saído de uma crise recente, uma crise global recente, você sabe o quão terrível é uma crise global para aqueles que não tiveram ou não cuidaram de uma certa provisão financeira. Como o jovem havia gastado tudo, no meio de uma crise ele passa necessidade, é óbvio. E ele vai a um dos cidadãos daquela terra com o objetivo de conseguir algum recurso e começa a trabalhar para esse cidadão da terra. E o cidadão lhe oferece trabalho nos seus campos, cuidando de porcos. O que é uma cena pitoresca, justamente porque nós temos um jovem judeu cuidando de porcos num país estrangeiro. Isso significa que agora sim ele chegara no fundo do poço. Ele não tem ajuda. Ele não pode ir aos seus, às pessoas da sua própria nação buscar apoio, porque ele estava cuidando de porcos. E se você bem lembra, um judeu nem tocava em porcos, por entendê-lo como imundo. Imagine só. Mas temos algo que piora a situação. Porque a gente só tem dois tipos de patrão, né? O patrão que oferece aos seus empregados o máximo possível, não é? Ele dá tudo o que ele pode para os seus empregados. O máximo que ele pode pagar, ele paga. E todos os cristãos deveriam ser esse. E nós temos o patrão que não dá nem o mínimo necessário. Feiras que haviam na região, que eram alimentos comestíveis, mas não tão palatáveis assim, e portanto eram usadas apenas para alimentar animais. E alguns comentaristas chegam a dizer que apenas pessoas paupérrimas comeriam as vagens de alfarrobeiras. O fato é que ele está passando fome, passando necessidade. E no verso 17 acontece a transformação, que é o momento que ele cai em si. E ele faz uma reflexão simples, mas necessária. Lá na casa do meu pai é um patrão de primeira, a ponto de que os seus servos têm pão com fartura. Os servos do meu pai têm pão com fartura. Já sei. Vou me levantar, vou voltar para o meu pai, vou dizer: pai, eu sei que eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, porque os seus trabalhadores, pai, são tratados como gente, como seres humanos, podem se alimentar com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Me deixa só trabalhar para o Senhor. E a história diz que ele levanta-se, se prepara e vai. E enquanto ele está ainda caminhando na direção de sua casa, o seu pai o vê ao longe e fazendo algo que era completamente inconcebível na época, que é um idoso sair correndo, que era um símbolo de desonra. Ele não se preocupa, o pai se levanta, corre na direção do filho, o abraça e o beija. E enquanto o pai o beija, ele começa a dizer aquilo que ele havia ensaiado: olha, pai, eu sei que eu pequei contra Deus, pequei diante do Senhor, e eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Mas antes mesmo que ele termine de pedir a desculpa e dizer assim: Senhor, pai, me trata como um dos seus trabalhadores, o pai começa a gritar desesperados aos servos: olha, traga uma roupa, coloca nele o anel da família, busca de novo, põe no dedo dele, sandálias, põe no pé dele, vamos matar um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou uma baita festa, porque afinal de contas aquele que estava perdido voltara para casa. Amém por isso? Essa é uma parábola. Só que essa parábola é tipológica. Ela representa a todos nós, que em algum momento de nossas vidas nos afastamos da casa do Pai. E é óbvio que esse Pai da história é o próprio Deus, e Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai, justamente porque é assim que Deus age quando nós nos afastamos do lar. Mesmo em nossas petulâncias, nos afastamos dele. É assim que ele age quando nós voltamos para casa. Por isso, essa é uma história sobre conversão, sobre consciência e mudança de pensamento. O verso 17 é o verso central dessa história, que é quando ele cai em si, e ali começa a mudança na existência dele. Ele tem um momento agora de consciência. E se nós pudéssemos dividir as fases da vida desse jovem para podermos refletir nessa manhã, nós poderíamos entender que esse jovem passa por 4 fases. 4 momentos na jornada dele. A primeira fase desse jovem é quando nós o encontramos inconscientemente feliz na casa do pai. Ele era feliz na casa do pai. Na casa do pai ele tinha tudo. Ele tinha um teto sobre sua cabeça,
Na casa do pai ele tinha amor, na casa do pai ele tinha alimento, na casa do pai tinha trabalho, na casa do pai tinha futuro, na casa do pai ele encontrava propósito, na casa do pai ele tinha absolutamente tudo. Se você pegar a pirâmide de Maslow, que é aquela que faz uma hierarquia das necessidades humanas, ele tinha todos os degraus da pirâmide. Por quê? Porque ele estava na casa do pai. A casa do pai era o lugar mais acolhedor do mundo. É a casa do pai. Mas o problema é que o jovem fez uma confusão que é muito comum, que nós façamos também, que é confundir a casa do pai, que é para ser uma casa feliz, com a ideia de que a casa do pai seja uma casa perfeita. Existe diferença. Eu tenho minha família, e nós não somos perfeitos, mas nós trabalhamos dia a dia com uma meta: tentar proporcionar um lar para os nossos filhos que seja feliz, respeitoso. Como eu disse, nós não somos perfeitos. E é bem verdade que na adolescência, nós já esperamos isso, os nossos filhos vão olhar para nós e falar assim: pai, mãe, esse lar não é perfeito, olha isso, olha essa incoerência. E você que já foi pai de adolescentes e jovens, você sabe que isso acontece, né? Mas o que dói é porque nós queremos mostrar para eles que não existe casa perfeita, porque é composta por seres humanos, não existe lar perfeito, porque todos nós somos pecadores, mas nós podemos constituir um lar feliz. Essa é a nossa meta. O jovem era feliz na casa do pai, mas a cabeça dele estava pensando assim: mas aqui na casa do meu pai tem muitas regras. Aqui na casa do pai nem sempre eu me dou bem com meu irmão, ele é um irmão complexo de lidar, tem uma personalidade forte. O meu pai também tem algumas características de personalidade. Veja, eu sei que eu tenho tudo na casa do meu pai, mas eu queria descobrir como é o mundo, porque essa casa, ela me tranca, essa casa, a casa do meu pai, ela me bloqueia, ela me oprime, ela não me permite viver em liberdade, pelo menos na liberdade que eu acho que eu deveria viver. Então ele faz uma confusão que é crassa. Ele confunde felicidade com perfeição. E ele olha para o mundo, e você sabe que quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, parece que todos estão felizes. Todos estão plenos. E ele pensa: é lá que eu vou encontrar felicidade. Acontece que ele já era feliz, só que ele não tinha consciência disso. Ele não estava consciente disso. A história continua. E o segundo ato da história, ou o segundo momento da história, é quando nós encontramos um menino que era inconscientemente infeliz no país distante. Eu imagino ele nas festas, na curtição, porque se ele estava esbanjando dinheiro, ele com certeza não estava gastando com alimento, com mercado, comprando um imóvel. Você sabe bem, ele estava gastando, esbanjando. E então eu imagino esbanjando e pensando: nossa, eu nunca fui tão feliz na minha vida. E aqui nós entramos num detalhe importante que C.S. Lewis já havia argumentado sobre o vazio existencial. Todos nós temos um vazio que é do tamanho do infinito. E nada nesse mundo preenche, mostrando que nós não fomos feitos para esse mundo. Tentar preencher o vazio da alma com aquilo que é finito é tentar o impossível. É por isso que nós vivemos numa certa maldição da vida insaciável. Nós nunca ficamos saciados. Nós buscamos e nunca nos saciamos. Aquele que vive por tentar saciar a vida com aquilo que é transitório, com aquilo que é finito, nunca se sentirá perfeitamente saciado, porque o que sacia a alma não está longe de Deus. O que sacia a alma é o próprio Deus. Então aquele jovem lá está, curtindo a vida, gastando a bios que o seu pai lhe havia oferecido, gastando os talentos, os dons que ele havia recebido, gastando o tempo, que é um ativo limitado, gastando os recursos financeiros, gastando sua saúde, e lá no país distante, ele descobre que ele não era feliz. O hedonismo, que é buscar o prazer como fim último da vida, da existência, nunca traz bons frutos. Buscar o prazer como sendo o fim último da vida sempre nos leva para o fundo do poço. E infelizmente essa é a mentira mais bem contada pelo diabo a todos nós. Você não sabe até quando vai viver, então você precisa aproveitar a vida, aproveita agora.
Acontece que depois de ter gastado a nossa vida, nós acordamos no dia seguinte e nos percebemos completamente vulneráveis num país distante, em ambiente de crise. E aqui nós encontramos a terceira fase na vida desse jovem, que é quando ele estava pela primeira vez consciente e conscientemente infeliz, vivendo no país distante, alimentando porcos. O primeiro momento de consciência, de fato, nessa história, é quando ele percebe que ele chegou no fundo do poço. E no fundo do poço, ele olha para si mesmo e ele descobre uma verdade bíblica, que o diabo é alguém que não se pode confiar. O diabo é ardiloso, ele é fraudulento. Tudo que ele diz é mentira. Não dê ouvidos a ele. Ele pode lhe dizer e até colocar pessoas no seu lado, dizendo que vale a pena os caminhos para os quais ele aponta, mas não vale. Isso é mentira. E o problema maior é que o diabo costuma fazer algo muito triste, que é oferecer a nós aquilo que nós já temos. Você se lembra da história de Adão e Eva? Quando a serpente se aproxima de Eva e diz assim: olha, se você comer do fruto, o único fruto que Deus não permitiu comer, você será igual a Deus. Só que a gente vai aos capítulos anteriores e nós descobrimos que o ser humano, o homem e a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E lá está o diabo oferecendo algo que eles já possuíam. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. E é assim que o diabo nos engana. Veja, eu tenho um lugar que você vai ser mais feliz. A casa do pai tem muitos defeitos. Na casa do pai as pessoas erram. Na casa do pai as pessoas falham. Na casa do pai as pessoas têm suas falhas, suas inconsistências. As pessoas na casa do pai também têm seus problemas. E veja, eu tenho um lugar onde as pessoas vão sempre te amar, vão sempre gostar de você. E nós caímos na mentira do diabo. E quando nós vamos pelo caminho que o diabo apontou, nós chegamos num lugar onde descobrimos que as pessoas no país distante só te amam enquanto ainda você tem recursos a gastar com elas. É verdade que a família tem defeitos, mas todo mundo aqui sabe que a família é o lugar mais seguro da terra quando você entra no momento de pior crise da tua vida. É por isso que é tão triste viver uma vida sem uma família estruturada, porque a família deveria ser o lugar para onde nós vamos quando a gente precisa de apoio, quando a gente precisa de subsistência, quando a gente precisa de acolhimento. Quando termina o dinheiro no país distante, nós encontramos um jovem que não foi acolhido, não foi amado, não foi atendido. Nós encontramos um jovem que tem que alimentar porcos e pensa inclusive na possibilidade de comer comida de porcos para poder viver. Este é o momento mais triste, porque é o momento que nós percebemos que o pecado não compensa. O pecado não compensa. Nunca vale a pena viver em pecado. Por mais belo que ele seja, não vale a pena. O resultado do pecado é sempre a miséria. Ele promete tudo, mas não entrega nada. Promete prosperidade, mas entrega falência. O pecado promete alegria, mas entrega tristeza. O pecado promete eternidade, mas entrega morte. O pecado não compensa. E é nesse momento que o jovem percebeu que o pecado não compensava, que ele resolveu mudar a rota. Ele percebeu que na casa do pai, apesar de ser defeituosa, como é, e ela é defeituosa, até os servos são tratados como gente. Na casa do pai, apesar de ter irmãos pecadores, irmãos falhos, na casa do pai, até aquele que trabalha é tratado com humanidade. Todos são acolhidos, todos são recebidos na casa do pai. Então o jovem tomou a melhor decisão de sua vida. Vou voltar para a casa do pai. Lá é o meu lugar. Eu entendi que eu não deveria ter saído de lá, mas eu estou voltando. E seja por qual motivação for, ele levantou-se, se arrumou, foi para o seu pai,
com a desculpa preparada. Mas o pai o vê e corre. E antes que ele diga qualquer coisa, o pai o abraça e o beija. E antes que ele termine de pedir desculpa, o pai começa a mudar a vida dele. Deus é assim. Esse é o Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. E eu imagino naquela noite, no meio de uma festa maravilhosa, uma festa de família das melhores, você sabe, festa de família é das melhores. A mesa posta, o jovem assentado, música boa tocando, os amigos ao redor, todos festejando. Então ele faz a breve, mas necessária reflexão: o que foi que eu fiz com a minha vida? Porque dessa vez ele estava feliz, conscientemente na casa do Pai. Ele estava feliz. Nessa história, o pai aparece como protagonista, apesar de o filho ser mais citado do que ele. Porque o pai da história é aquele que respeita as nossas decisões, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos transforma. Eu gostaria de citar 3 coisas que nós aprendemos com o pai da história. E a primeira delas é que sempre o perdão de Deus antecede o pedido de desculpas, o arrependimento. Por 2 vezes nessa história aparece uma palavra que se refere a algo que é distante, que é longínquo. Por 2 vezes. A primeira vez é quando diz que o menino juntou tudo que era seu e foi para um país distante. E a segunda vez é quando o pai o está esperando e vendo-o ainda longe, corre. Então por 2 vezes esse conceito aparece. E o que nos chama a atenção é que enquanto o menino ainda estava longe, o pai estava pronto a oferecer perdão. E é por isso que assim que o pai o vê, o pai corre para encontrá-lo. E antes mesmo que ele peça perdão, antes mesmo que ele manifeste arrependimento, o pai já o está abraçando. Você lembra? Ele já está abraçando, já está beijando. Deixando bem claro que nós nos arrependemos porque já fomos perdoados, e não o contrário. Deus já oferece perdão. O perdão de Deus é amplo, é universal, é abrangente, chega a todos, todos estão disponíveis no que diz respeito a receber graça e perdão de Deus. Acontece que aquele jovem precisava tomar uma atitude, porque pouco importa um perdão oferecido se ele não voltasse para casa, ele continuaria comendo comida de porcos. Então, logo que o perdão de Deus é oferecido a você, há um convite para que você volte para casa. Porque assim que você retornar para casa, você vai poder ser acolhido por um pai de amor e vai mudar a tua vida completamente. E aqui nós chegamos numa segunda ideia sobre o pai. É que nessa história, o pai não exigiu nenhuma mudança antes de receber o seu filho em seus braços. Não é necessário mudar nada para ir a Jesus. Nós podemos ir a Ele exatamente como estamos. Exatamente como estamos. Maltrapilhos pela vida. Sujos pelo pecado. Descalços pelas inconsistências das nossas decisões. Não precisa mudar nada. Vá a Jesus como você está. Do mesmo jeito que nós não tentamos baixar a febre antes de ir ao hospital. Nem emagrecer antes de começar a frequentar a academia. Você não precisa mudar nada na sua vida antes de ir a Jesus. Ele te recebe exatamente como você está. Então talvez nós tenhamos aqui alguns pródigos. E eu quero dizer a você que você é recebido e amado. Seja bem-vindo. Não precisa mudar nada para ser recebido. Hoje mesmo a graça de Deus já está ampla e estendida a você. Ele já te abraçou nesse momento. Já te beijou, não importando o cheiro das suas roupas. Porque Ele te ama. Mas nós temos uma consequência desse acolhimento. Sempre que o pai recebe alguém exatamente como está, o pai não permite que você continue do jeito que está nem por um segundo a mais. Ele começa a transformar completamente a tua vida. Ele agora quer que você seja uma nova pessoa. Então o pai da história nem deixa o menino terminar de pedir desculpa e ele já está gritando: olha, tragam roupas, porque os miseráveis não têm roupas, mas o meu filho não é um miserável, ele é meu filho, vistam ele.
Olha, traga um anel da família, porque os meus servos não têm um anel da família, mas o meu filho não será meu servo, ele não será um trabalhador, ele é meu filho, coloca o anel no dedo dele. Tragam sandálias. Os escravos não usam sandálias, mas ele não é meu escravo, ele é meu filho. Eu não quero que ele continue um segundo a mais, parecendo ou vivendo como alguém que não é meu filho. Eu quero que a vida dele seja nova. A misericórdia de Deus dá uma segunda chance a nós. A graça de Deus oferece uma festa. O rapaz foi recebido pela misericórdia, mas naquela noite a casa do pai teve festa, porque uma pessoa foi agregada à mesa. Quantos filhos pródigos nós temos aqui hoje? Você é filho pródigo? Você andou num país distante? Gastou e esbanjou a vida que Deus te deu? Se percebeu no fundo do poço? Tem medo de que o pai não vai te acolher e não vai te receber? Está ferido pela vida? Enfrentando tudo que o pecado causou? Sente as dores no corpo e na alma dos caminhos pelos quais você andou? Tem lugar na mesa do Pai nessa manhã para você. Volta para casa. Porque na casa do Pai todos são convidados à mesa. Na casa do Pai todos são acolhidos e amados. Na casa do Pai todos são transformados e tornados novas criaturas. Você não precisa continuar do jeito que está. Deus quer transformar a sua vida, te fazer uma nova pessoa. É por isso que enquanto nós estivermos cantando, eu vou te convidar a ficar de pé e cantar junto. E enquanto nós cantarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse uma oração a Deus nesse momento, dizendo assim: Senhor, pequei contra Deus, pequei diante do meu Pai amado, mas agora eu estou de volta. E eu nem vou pedir para o Senhor me aceitar como um servo, porque eu sei que o Senhor não topa esse tipo de proposta. Eu sei que eu vou ser aceito como filho e eu te agradeço por essa linda oportunidade. É esse tipo de vida que eu quero para a minha vida. Você pode se colocar de pé para cantar junto comigo? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus vai a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus vai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do esperança na casa.
esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos recebe sempre, sempre, sempre. Obrigado porque o teu lar é acolhedor. Obrigado porque o teu lar é o ambiente que nós queremos estar. É bem verdade que nós temos defeitos, erros e falhas. Somos todos seres humanos. Mas nos transforme para sermos aqueles que acolhem a todos que voltam para casa. Talvez estejamos aqui com pessoas que estão longe, que hoje precisam tomar uma decisão de retorno. Existem muitas coisas implicadas. Existem muitas feridas mal curadas. Existem muitas incertezas, dores. Mas tu és um pai de amor. Tu és um pai que cura, que restaura. Tu és aquele que nos recebe em seus braços de amor. Então, ser propício a nós, Senhor. Transforma a nossa vida com a tua graça. Nos ofereça uma nova chance pelo teu amor. Que nessa manhã ninguém saia daqui se sentindo abandonado, esquecido. Que através do teu ministério, na pessoa do Espírito Santo, todos sejamos tocados e restaurados, pois tu és um Pai amoroso. E nós oramos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é uma nova semente. Visamos viver um propósito sempre de termos uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente dia.